Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e vamos discutir hoje sobre circuitos de resistências em paralelo. Eu vou ligar aqui e vou mostrar para vocês esse tipo de circuito. Esse circuito ele é composto por três lâmpadas, a lâmpada número 1, a lâmpada número 2 e a lâmpada número 3. E essas lâmpadas elas estão ligadas a uma fonte, no caso aqui a tomada de uma residência normal. Essa tomada ela tem normalmente 127 volts. Então o meu circuito vai estar alimentado por uma tensão de 127 volts. Esse então é um circuito chamado de paralelo. Vou mostrar para vocês como funciona o circuito paralelo. Ele então vai vir da fonte pelo fio vermelho, vai passar pelas três lâmpadas, certo? E vão sair pelo fio amarelo lá atrás, passando também pelas três lâmpadas. Então eu tenho somente uma entrada, como se fosse uma entrada e uma saída. Esse circuito é exatamente essa representação, é exatamente aquela imagem que nós mostramos. Ele tem ali uma fonte, e essa fonte ela vai alimentar ali três resistências, pelo sentido da corrente, que é aquela seta que tem o I representa a corrente. Então ele vai entrar pelas resistências, correto? E vai passar por elas e voltar para a fonte, conforme o sentido da corrente. Como elas estão, observe que elas têm um modelo, um formato do tipo paralelo. Então a tensão ela vai ser a mesma nas três resistências. Por quê? Eu gosto de pensar em pontos. Vamos pensar saindo da fonte. Eu estou saindo da fonte e vou chegar à primeira resistência. Eu vou chamar isso de ponto A. Os três resistências elas têm a mesma entrada. A corrente ali ela vai se dividir pelas três entradas. E as três entradas eu posso chamá-las de ponto A. Por quê? Porque é o mesmo, eu não passo. Quando eu mudar para a resistência, ou seja, passar pela resistência, aí sim eu vou ter um novo ponto, o ponto B. Então vai a primeira dica. Para você saber se vai mudar ou não a tensão de cada uma das resistências, basta você definir pontos. Como, por exemplo, eu definir, ao passar por uma resistência, eu vou botar um novo ponto. Por exemplo, ponto A de um lado e o ponto B de outro. Se fosse em série, isso não aconteceria, que nós vamos mostrar depois também um circuito em série como acontece. Mas, e a corrente? A corrente é a movimentação de elétrons, ordenada. Então, quando ela chegar ali naquela espécie de encruzilhada, ela vai ter três caminhos para seguir. No nosso caso, desse exemplo, as três resistências são iguais. Então, a probabilidade, ou seja, a porcentagem de corrente que vai passar nas três resistências, ela é igual. Isso significa, então, que a corrente ali, naquela encruzilhada, na primeira encruzilhada, ela vai ser dividida por 3. Vamos pensar numericamente, se eu entrasse ali com 9 amperes, ela vai dividir, cada 3 amperes vai passar por um filamento daquele, ou seja, por uma resistência, por um caminho. E depois eles vão voltar, certo? E vão novamente chegar 9 amperes ali na fonte, tá bom? Então, podemos resumir o quê? Que a tensão para cada resistência ela é igual, ela vai ser a mesma tensão. Se eu tiver, por exemplo, 127, que é o exemplo que eu mostrei do experimento, ele vai dar 127 para os três. Já a corrente não, a corrente ela vai ser dividida. E ela vai ser dividida de que forma? Dependendo da resistência. Se as resistências fossem iguais, as correntes serão iguais para cada resistência. Se as resistências forem diferentes, aí tem que calcular via lei de Ohm, que eu vou mostrar como calculo depois. Voltando então para o experimento, eu vou mostrar exatamente o lado A e o lado B da tensão ali. Aí, esse fio vermelho é o lado A, aqui representado, e o de trás, o amarelo, seria o lado B. E o que acontece se eu tirar uma das lâmpadas? Será que ela vai apagar? Olha lá, ela apagou, mas as outras duas elas continuam intactas, elas não apagam. Por quê? Porque a corrente é independente uma da outra. A corrente continua passando. Se eu alternar as lâmpadas, por exemplo, apagar a segunda, a mesma coisa acontecerá. Olha lá, vamos ver. Ela também continua acendendo, a lâmpada número 3. Por quê? Porque uma é independente da outra. Como as três têm a mesma tensão, se eu tirar uma das lâmpadas, ou seja, dar um curto, nada acontece nas outras. Independente, eu posso variar da forma que eu achar melhor, que isso não acontece. A única coisa que vai acontecer é que ela vai passar por esse outro caminho, Esses outros dois caminhos que estão disponíveis, tá bom?